Boa tarde a todos. Com satisfação, damos início a essa penúltima atividade do ciclo de conferência, que nós vamos estar na Copa, a partir do dia 12, então estaremos impossibilitados. Hoje, exatamente, nós elegemos como tema a Copa Impacto dos Grandes Eventos, já que isso é um assunto que me parece, nós vimos os parentes meus ontem dando flechada, documentário em Brasília, o acontecimento muito interessante. Bom, primeiro então, concordo com o professor Arley Gama, que é doutor em antropologia por essa universidade, professor adjunto também de antropologia, tem vários livros sobre o assunto, formação do protagonismo no Brasil, dom à profissão, futebol e identidade social, professor Rubinório, futebol e cultura, do Ministério Nova de Buenos Aires, e já fez estágio pós-doutoral no estudo de tecnologia de TRM e comparativos da Universidade Aix-Marseille. Em seguida, o professor André Marins, professor associado da universidade, coordenador da área de Ciências Políticas e Internacionais da CAPES, membro do Comitê Científico da CAPES, e coordenador do Fórum Nacional de Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, é membro do programa da diretoria da Ação Brasileira de Ciência Política e é um dos organizadores dos futuros mestrado e doutorado em políticas públicas. Depois, o professor César Augusto Barcelos Guazelli, que é mestre licenciado em História pela Universidade, doutor em História Social pela FRJ, doutor associado no programa de História, PPG em História e Relações Internacionais, e atualmente é chefe do programa de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor André Repolfim, que é diretor da Escola de Educação Física, teve um problema grave familiar e sempre não poderá vir. E deverá chegar ao professor Paulo Roberto Soares. Então, desde logo, nós passamos a palavra para o professor. Boa tarde a todos e a todos. Obrigado pelo convite para participar desse evento. Bom ter a plateia com grande participação de público, o que não é usual em se tratando dessa temática, né, sobre a Copa do Mundo, sobre futebol. Na academia ainda existe bastante preconceito, muita gente imagina que esse não seja um tema relevante, ou que alguém que fala sobre futebol, Copa do Mundo, esporte, coisas do gênero, fale a favor, que não é o caso. Né? Fazer antropologia, sociologia, fazendo bem feito, você colocar essas temáticas em perspectiva. O que eu trago para vocês, na verdade, é um texto que eu vou ler, fazer alguns comentários, que vai ser publicado nos próximos dias num boletim da ABA. É uma nova publicação que está saindo, quem é da antropologia sabe, a ABA publica uma revista chamada Vibra, e agora vai passar a publicar o que seria um boletim com textos um pouco mais curtos sobre temas do momento. Então, eles me convidaram para escrever um texto sobre Copa do Mundo, e eu escrevi rapidamente algumas páginas dentro de um amplo leque de possibilidades. Então, eu tenho um projeto, que é um projeto financiado pelo CNPq, inclusive, está em andamento já há 1 ano e meio, com alguns colaboradores trabalhando, e ele abarca 4 eixos principais. Um deles trata da construção e reforma dos estádios e das polêmicas em torno disso. O outro eixo trata das produções discursivas favoráveis e contrárias à realização da Copa do Mundo.
O outro, no projeto que foi feito lá, foi pensado em 2010, falava da contestação. Eu não imaginava, acho que ninguém imaginava que pudesse haver algo parecido com o que aconteceu no ano passado. Então essa parte ela ganhou muito mais destaque, né, dentro do projeto, também do meu trabalho da atenção. E um outro era sobre eventos paralelos ou eventos satélites, que são aqueles eventos que vão acontecendo antes e na periferia do evento principal, se nós considerarmos que o evento principal são os 64 jogos que vão começar daqui a 2 semanas. Então, para os brasileiros, a Copa já começou há bastante tempo e, digamos, entre as coisas que eu escrevi, tem coisas que se referem desde os bastidores da escolha do Brasil como sede, que estão situados lá em 2005, 2006, foi um ano muito intenso, né? Mas talvez comece em 2004, quando teve um jogo Brasil-Haiti, e houve aí uma aproximação entre o Ricardo Teixeira e o Lula, e a partir daí se começa a gestar a possibilidade concreta. E deve sair na próxima semana um livro escrito por mim, em parceria com o meu colega Rubem Oliven, que se chama Mega Eventos Esportivos no Brasil, um olhar antropológico, que junta coisas que eu e ele escrevemos sozinhos ou em parceria, em vários textos distribuídos por aí. É um livro que vai sair pela Autores Associados. Então, o texto que eu trouxe aqui é uma síntese e, digamos assim, em algumas coisas muito rápidas, muito breves, e eu diria que também bastante provocativo, pelo menos a finalização dele, com certo posicionamento em relação às contestações, aos protestos, etc. Então, o texto começa, né, com um título provocativo, vai ter Copa no Brasil. Tá? Uma afirmação, e não quer dizer necessariamente uma contraposição, não vai ter Copa, mas, bom, a Copa vai acontecer, independente de como ela for acontecer, ela vai acontecer. Do meu ponto de vista, já está acontecendo. Por uma série de razões, o Brasil seria sede de uma Copa do Mundo de futebol mais dia, menos dia. Lula tem sido criticado pela adesão ao projeto da FIFA, mas qualquer outro chefe de Estado que estivesse em seu lugar naquelas circunstâncias, provavelmente teria feito o mesmo. Por parte da FIFA, havia o desejo de realizar o torneio no continente sul-americano, e por razões econômicas, políticas e futebolísticas, o Brasil era o país preferido. Nossa economia expandia-se vigorosamente e a crise de 2008 não estava no horizonte. A oficialização da escolha foi em 2007, né, mas Lula e Blatter haviam batido o martelo pelo menos um ano antes. Se vocês lembrarem, eles bateram o martelo, foi numa reunião a portas fechadas, numa quinta-feira, às vésperas da realização do primeiro turno das eleições. E a intenção era do Lula sair da reunião, dar uma entrevista coletiva, anunciando que o Brasil bom estava crescendo a níveis como nunca visto antes, e ia realizar a Copa do Mundo, que seria mais uma oportunidade, todo aquele discurso que é da FIFA. E quando ele saiu da reunião, na verdade, a imprensa estava ali para perguntar para ele sobre o escândalo, que ficou conhecido como o escândalo dos aloprados. Então, nessa circunstância, nos bastidores já havia tido uma garantia por parte do chefe de Estado brasileiro que haveria a Copa, isso em 2006. E depois, em 2007, um cerimonial, que era pro fora. A diplomacia esforçava-se para tornar o país influente na política internacional. A população era amplamente favorável, como revelam pesquisas da época. Relatórios feitos por consultorias prestigiadas no mercado faziam previsões alvissareiras e a grande mídia as divulgava como se fossem confiáveis. Uma dessas consultorias, muito bem reputada no mercado, feita por uma empresa chamada Ernest Young, em parceria com a Fundação do Getúlio Vargas. Ela foi feita a pedido do Sebrae em 2010. Ela chegou a prever, só com os mega eventos, a geração anual de empregos equivalente ao total do que foi efetivamente gerado nos anos de 2011 e 2012 juntos. Então, há toda uma literatura no âmbito da economia do esporte dizendo que
não existe uma metodologia precisa para se prever os impactos econômicos dos mega-eventos. Isso já estava posto bem antes do que isso. No entanto, esses relatórios absolutamente estapafúrdios foram tomados como sendo críveis e divulgados. Então, uma das partes do meu projeto é especificamente sobre isso, rastrear a trajetória desses relatórios, né, e de como eles foram impactando editoriais de jornais, reportagens, manchetes, dizendo que a Copa vai gerar que o dobro dos empregos que foram gerados na totalidade. Uma coisa estapafúrdia. Então, nessa circunstância, qual era o presidente ou o governador que se negaria a realizar o mega-evento? Você tem que pensar que tem todo um impacto político. Como poderia um presidente com pretensões eleitorais recusar a oportunidade oferecida pela FIFA em tais circunstâncias? Não é novidade que Lula, além de gostar de futebol, é um otimista contumaz, do contrário não teria chegado à presidência. Mas nesse caso ele foi um pouco longe demais, acreditando no discurso invernizado da FIFA, articulado no tripé: oportunidade, investimento e legado. A FIFA tem um discurso preparado pelo seu marketing para justificar aos seus parceiros, no caso ela depende das parcerias com Estados-nações para localizar o evento, e esse discurso está basicamente assentado nessas três categorias: oportunidade, investimento, não gasto, e legado. Depois um desdobramento do legado, tal do legado intangível, que ninguém sabe exatamente o que é. Então, a partir desse discurso, um discurso organizado, e numa convergência improvável de iniciativas a fim de preparar o Brasil para uma disputa futebolística em padrões europeus. Para que a Copa se tornasse um sucesso, teria sido necessário que a gestão pública, federal, estadual e municipal fosse articulada e eficiente, tanto na elaboração de projetos quanto no licenciamento, contratação e fiscalização das obras, que a iniciativa privada estivesse disposta a correr riscos, investindo por conta própria ou em parceria com o governo, que os dirigentes de futebol fossem probos e tomassem a iniciativa de organizar o evento, como ocorre em quase todos os países onde se realizam mega-eventos. Veja que o principal dirigente, que foi o fundador do COL, ele teve que se exonerar do posto que ele ocupava em função de denúncias de corrupção, né? São sui generis. Que a imprensa dita burguesa se comportasse em relação à malversação de recursos públicos e obras mal projetadas ou mal executadas, como se comporta quando seus parceiros estão no poder, o que não é bem o caso. Então, nós tivemos desde o início, por uma conjuntura singular, de que quem estava no poder era um governo, digamos, de centro-esquerda, estava transitando de uma esquerda para o centro. Os grandes veículos de comunicação, desde o princípio, eles fizeram uma crítica, e é assim que deve ser, acho que nós ganhamos com isso, mas fizeram uma crítica contundente em relação a vários aspectos atinentes à organização do evento. E continuando, então, que o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e outras agências de fiscalização deixassem de realizar o elementar que se espera delas, que o Congresso Nacional, que no Congresso não houvesse oposição, que todos os movimentos sociais fossem acomodados nos ministérios, enfim, que o Brasil fosse muito diferente do que é. Se essas condições fossem dadas, talvez nós realizaríamos a Copa imaginada pela FIFA e por boa parte da população brasileira lá em 2007. Em que pese a campanha Não Vai Ter Copa, patrocinada por alguns movimentos sociais e coletivos mais arrojados, liderados basicamente por anarquistas e por quadros ligados ao PSOL e ao PSTU, a competição vai se realizar, mas com muitas nuances em relação à festa que a FIFA e seus parceiros comerciais imaginaram. Mesmo que ao longo da competição haja uma mudança radical de atitude, não teremos uma multidão nas ruas dançando abraçada no mascote oficial do evento. Há pouco tempo do início dos jogos, não há entusiasmo nas ruas e nas manchetes dos jornais predominam notícias ruins, apesar da mobilização governamental para reverter o quadro. Impressionante que, nos 2 meses para cá, o governo tem que fazer a propaganda do mega evento, digamos assim, se sobrepondo ao papel do que seria
dos realizadores. Poucas vitrines exibem a decoração alusiva à Copa e as crianças ainda não estão fantasiadas a caráter, como de costume. A convocação do time que vai representar o Brasil ocorreu no final de maio, sem lobby, contestação ou polêmica, muito diferente do habitual. Parece que a Copa vai ser em Plutão, e o anticlímax se deve, em grande parte, aos protestos que ocorreram em junho de 2013, cujo ápice coincidiu com a Copa das Confederações, evento teste para a competição principal. Na ocasião, protestou-se contra tudo e contra todos, inclusive contra a Copa. Entre aspas, Copa para quem? Foi um slogan bem pensado que colocou em xeque os interesses da FIFA e a pertinência dos gastos governamentais. O dinheiro disponibilizado para a construção e reforma dos estádios é menos do que 10% do orçamento anual do Ministério da Saúde ou da Educação e terá de ser devolvido ao BNDES nos próximos anos, por empreiteiras ou por governos estaduais. Existe, digamos assim, na opinião pública mais ampla, menos esclarecida, uma crença de que o dinheiro dos estados foi dinheiro dado pelo governo federal. Não é o caso, é dinheiro emprestado pelo BNDES ou pela Caixa, mais pelo BNDES. Pode-se contestar a finalidade e a pertinência do BNDES fazer isso, mas é dinheiro emprestado. E foi emprestado ou para empreiteiras ou para estados dentro de um regime de empréstimo. E aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, teve um conflito bastante intenso, porque Andrade Gutierrez não queria pegar esse financiamento nos termos que era exigido pelo banco. Quer dizer, o estádio, que é do ponto de vista da maior aberração, que é o Estádio Nacional de Brasília, que é o mais caro e está condenado a ser elefante branco, ele não tem um tostão do governo federal. É todo ele feito com recursos do próprio Distrito Federal. Então essas coisas também têm que ficar claras, né, de onde está saindo e quem é que está gestando esse dinheiro. Bom, em todo caso, né, dessa perspectiva, o aporte de recursos públicos não soa tão disparatado, ou não mais do que o usual, pois o BNDES, uma agência pública, empresta altas quantias a grandes empresas privadas. O que deixou a população indignada foi antes uma questão de economia moral, muito bem performatizada em cartazes carregados pelos manifestantes que exigiam um padrão FIFA para escolas e hospitais. Então, o meu argumento é um pouco do ponto de vista, se nós olharmos para o que foi gasto em estádios e o PIB da economia brasileira, isso é um valor irrelevante. Agora, do ponto de vista, isso do ponto de vista de uma economia provavelmente econômica. Agora, do ponto de vista de uma economia moral, a construção dos estádios locais tão públicos, tão visíveis e sem uma finalidade, e sobretudo uma perspectiva de elitização do público, isso soou realmente como algo arbitrário e provocativo, para não dizer uma excrescência. A propósito, o que se passa com a Copa lembra, em muitos aspectos, a comemoração dos 500 anos do descobrimento. Naquela ocasião, o governo programou uma festa, esquecendo-se que a ocupação europeia poderia ter outro significado. Foi um desperdício absurdo, um desrespeito absurdo com os povos tradicionais, e a festa não poderia senão ter terminado de forma melancólica, com uma comemoração oficial envergonhada e uma manifestação incisiva dos movimentos sociais que se solidarizaram nas causas indígenas e quilombolas. Lembre-se, né, quando começou a contagem regressiva dos 500 anos, o relógio de Porto Alegre foi, não só de Porto Alegre, mas vários dos setes foram, as coisas que se repetem. Pouco mais de uma década desse triste episódio, repete-se alguns equívocos. Por mais grandioso que seja um evento como a Copa, seu impacto é incomparável à conquista e à dominação europeia iniciada há 500 anos. Mas é muito impopular usar recursos públicos para atender às demandas da FIFA. Não só porque esses recursos fazem falta em outras áreas tidas como essenciais à população, mas também porque as novas arenas não serão acessíveis à população durante a Copa. Menos de 1% dos brasileiros, a maior parte de classe média e alta, verão os jogos nas caríssimas e requintadas arenas. Os outros 99% assistirão pela TV, como sempre o fizeram. O time que representa o Brasil nas Copas tornou-se um símbolo laico da nação. Entre outros motivos, porque
que ele é constituído invariavelmente por diferentes perfis de classe e etnia, espelhando a ideia de uma nação idealizada. O time espelha uma nação idealizada, ele é multiétnico, tem pessoas de classe popular, tem branco, tem negro, tem mulato. No entanto, as novas arenas vão exibir um perfil de público elitizado, que escancara um projeto de nação excludente e concretamente realizado. Os protestos de 2013 tiveram múltiplas pautas e agentes, por isso é difícil produzir uma síntese sobre eles. Qualquer tentativa nesse sentido passa pela constatação de que tiveram ao menos duas fases, embora isso não tenha ocorrido em todas as cidades. Na primeira fase, tinha como pauta principal a mobilidade urbana e se articularam a partir do calendário anual de aumento das passagens. Saíram às ruas, basicamente, estudantes veiculados a partidos de esquerda e coletivos de diferentes matizes que sequer se reivindicam como movimentos sociais, alguns deles de uma novíssima geração que entraram na cena pública, debutaram, digamos assim, no ano passado. De início, os gastos com a organização da Copa do Brasil não tinham maior destaque nos protestos. Mas em São Paulo e no Rio houve uma aceleração no aumento das passagens de março para junho e a mobilização contra o reajuste entrou no calendário da Copa das Confederações. O que era para ser um evento festivo apenas acabou incorporando elementos contestatórios. E o que era para ser uma manifestação política tornou-se, em boa medida, uma festa, potencializando as reivindicações. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar, muitas delas elegendo uma causa entre muitas que estavam à disposição. Transporte público, saúde, educação, corrupção, direitos sexuais e assim por diante. As ideias anarquistas, renovadas pelo Occupy Wall Street, online, offline, e pelos whistleblowers, online, exerceram grande influência desde a primeira fase das manifestações, ficando nítida a rejeição às formas hierarquizadas de organização, razão pela qual não houve unificação de pautas e nem a constituição de lideranças para representar as ruas. Os manifestantes adquiriram notoriedade com suas performances, confundiram a polícia com suas andanças irrequietas e fundiram a cuca de muitos intelectuais de plantão que tentaram interpretá-los no registro do convencional. Então, eu tenho um texto, né, que eu apresentei não posso, vai estar nesse livro, que parte dele vai estar no livro que o Catani está organizando, que é específico sobre os movimentos sobre as jornadas de junho. Então, o que eu sintetizei aqui em 2 parágrafos está explicitado um pouco mais nesse texto, mas basicamente a ideia de que nesse segundo momento, nas jornadas de junho, eram múltiplas vozes, mas aquele sentimento de brasilidade, em alguma medida, tinha a ver também com uma competição que estava acontecendo. Mas, fundamentalmente, olhando-se um pouco do que se escreveu sobre, e o que eu imagino que seja a chave interpretativa, tem uma discrepância. Eu olharia para aquela movimentação, digamos assim, a partir de uma chave estética, muito mais do que uma chave econômica ou política. Não significa que não fossem movimentos políticos, mas só a política e, digamos assim, aquelas análises mais de conjuntura convencional não consegue dar conta do que foi aquela movimentação da efervescência, da dimensão lúdica e da euforia e também, ao mesmo tempo, da evanescência, né? Como aquilo tudo desapareceu muito rapidamente, deixando muito pouca consistência e muito pouco resultado, pelo menos por enquanto. No ápice das manifestações, os grupos mais à esquerda, responsáveis por levar o descontentamento às ruas, perderam o controle sobre eles. No meio da multidão sobressaiu a performance Black Bloc, mas também se juntaram a ela jovens cujos pais ou avós haviam participado da Marcha da Família em 64. Em certa medida, todos estavam ansiosos para sair do Facebook. O pessoal que é contra as ações afirmativas, a expansão do ensino público e o programa Bolsa Família estavam um pouco mais, essa é um pouco a minha impressão, porque já vinham anunciando há muito tempo, né, sair para protestar contra o Brasil, basta, e esses movimentos todos, que nunca conseguiam, tinha muita promessa de acontecer, mas nunca conseguiam sair às ruas.
Foi uma manifestação intensa enquanto durou e repleta de paradoxos. Uma parte desses jovens se define como ativistas e tentam reinventar utopias na perspectiva de construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Outros querem ser protagonistas. Veja que os termos parecem próximos, né? Quase sinônimos, mas eles são categorias ênicas e são bem distantes. Outros querem ser protagonistas, fazer a diferença, enfim, deixar uma marca e se dar bem. Ambos defendem a horizontalidade, mas os protagonistas não o fazem por influência anarquista. Não leem Proudhon, nem Bakunin, nem admiram Bruno Assange. Esse pessoal é descolado, porque isso é bacana, são contra o chefe, praticam coworking e cultuam Steve Jobs e outros ícones do capitalismo contemporâneo. Sob certo aspecto, são o extremo oposto dos que fazem Black Bloc, mas nas jornadas de junho eles marcharam juntos ou misturados, fazendo crer aos incautos que ativismo e protagonismo fossem sinônimos. O êxtase de tais jornadas pareceu algo efetivamente ritual, que cessou em pouco mais de uma semana. A performance Black Bloc, que em junho de 2013 deu o tempero apimentado às manifestações, também foi responsável por afugentar muitos manifestantes das ruas. Independente dos resultados práticos das jornadas de junho, ficou a indicação de que existem novos movimentos, atores e estratégias compondo a cena política. E o que poucos perceberam, há um país em franco processo de transformação com velhas e novas contradições sendo afloradas. A impressão que vem das ruas, às vésperas do início da Copa no Brasil, recente então, é que os brasileiros gostariam de estar se preparando para a Copa do Catar, que ocorre em 2018. Quase todos estão mais ou menos fartos de notícias sobre obras em atraso, gastos públicos injustificados, trânsito caótico em função de obras ou de protestos, alguns deles reunindo não mais do que 2 dezenas de ativistas. Ninguém mais tem paciência para ouvir falar em legado, tampouco em legado intangível, embora o governo federal tenha retomado esta cantilena que a própria FIFA e o COI inventaram, mas que está fadada à obsolescência e terá de ser substituída por outra estratégia de marketing. Fazer a Copa no Catar e na Rússia não deixa de ser uma alternativa, pois lá não haverá, ao que tudo indica, pessoas nas ruas com cartazes FIFA Go Home. Sendo a Copa realizada no Brasil e envolvendo diversas instâncias governamentais, seu sucesso pode influenciar nas eleições. Não será como das outras vezes em que o time da CBF, o símbolo laico da nação, eu insisto, em outros textos tem um argumento mais extenso e consistente para mostrar isso, né, porque é um símbolo laico. Então, esse símbolo laico, em outras Copas, né, a participação do time da CBF dramatiza certos dilemas metafísicos da brasilidade. E assim que a Copa é dada por encerrada, inicia-se a discussão propriamente política, uma vez que em ano de Copa também temos eleições. Não preciso fazer uma retrospectiva, mas eleições, a Copa do Mundo, o Brasil ganhando e perdendo, não tem exercido maiores influências nas eleições. Nessa ocasião, os dois eventos estão emaranhados. É muito diferente. Né? Talvez a performance do time de Felipão não exerça grandes influências, mas a organização do evento pode render alguns pontos percentuais a favor ou contra o governo. A realização da Copa já faz parte da agenda política há pelo menos 2 eleições. Né? Lula, quando anunciou o acordo de bastidores com Blatter, foi às vésperas de uma eleição. Então, desde lá, a Copa no Brasil já faz parte foi colocada no âmbito das pautas políticas. Não há nenhum problema nisso. É antes um bom indício de que, apesar de tudo, vivemos uma democracia. Por conta disso, parece-me mais simpático o slogan Copa para quem? Que mobilizou os brasileiros para pensar no uso dos bens públicos, do que não vai ter Copa, escolhido para este ano, pois este último sugere um enfrentamento em momentos delicados. A esta altura, os ativistas podem, indiretamente, semear, durante a Copa, a colheita dos protagonistas nas eleições de julho.
agradeço a ideia e ao professor Zé Vicente pelo simpático convite. Diferente do Alei, do André, trabalho sistematicamente sobre o tema de volta, mais venturoso, em geral, de 44 anos, aqueles são chamados para opinar sobre as relações entre Copa do Mundo e eleições presidenciais. Uma forma de entrar para alguns palpites. Mas a senhora escreve o currículo com uma matéria de desafios que são fundamentais em termos de futebol. Por outro lado, também eu pensei bem se era interessante falar sobre a Copa do Mundo, porque afinal é um evento futebolístico de menor relevo, uma vez que nele não participa o Grêmio. Embora a dica seja dada a isso, fazer coisas estranhas, torneios de Mazembe, coisas desse gênero, né? Embora Mazembe é perfeito. Bom, entrando propriamente no assunto, na verdade, o que eu quero comentar um pouco aqui, muito próximo da direção do Arley, já com muita competência da Brasil, um pouco a discussão sobre todo esse movimento que se constituiu de opinião no Brasil contrário à realização da Copa do Mundo e as interações entre Copa do Mundo e eleições presidenciais. De alguma forma, um pouco o argumento que eu vou apresentar aqui tenta estabelecer essa relação, mas talvez na direção inversa, não é o que normalmente é feito. Na verdade, o argumento vai no sentido de tentar mostrar a relação das eleições presidenciais com a Copa do Mundo e não o contrário. Bem, a primeira questão é tentar decifrar um pouco o enigma, afinal, o que está por trás, ou quem está por trás, tem um perfil, né? Da célula significativa da sociedade brasileira hoje, que de alguma forma rejeita a realização da Copa do Mundo e que se expressa nas consignas, que pode ir digamos, não vai ter Copa ou Copa para quem, e, além disso, nas próprias pesquisas de opinião que mostram uma parcela muito significativa da sociedade que manifesta-se contra a realização da Copa do Mundo do Brasil. Para tentar entender um pouco isso, eu fui atrás da pesquisa, uma das mais recentes, que é a pesquisa do Datafolha, publicada em abril deste ano, né? Que nos apresenta um conjunto de dados que eu acho que nos oferecem boas pistas para entendermos um pouco melhor a constituição dessa tendência hoje importante na sociedade brasileira. Bem, o primeiro elemento é observar a evolução, né, dessas posições acerca da Copa do Mundo. O primeiro registro que o Datafolha tem é de novembro de 2008. Naquela ocasião, aqueles que se manifestavam favoráveis à realização da Copa do Mundo no Brasil correspondiam a 79% dos entrevistados, né, contra 10% contrários e 5% indiferentes e 3% que não sabiam. A pesquisa seguinte, pelo menos aqui, disponibilizada, é de 27 e 28 de junho. Essa é uma data importante. Vocês lembrarem, o ápice dos movimentos de junho, no passado, ocorreu ali por 19 de junho, quando tem a grande manifestação em São Paulo, Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, é o ápice. Né? Então, essa é uma pesquisa realizada uma semana depois, portanto, sobre o impacto, sobre o calor, né, daqueles movimentos. Ela já registra uma queda, apoio, mas ainda não é uma queda tão significativa. Né? Ela cai, o apoio cai de 79 para 65, né? E a rejeição sobe de 10 para 26. Então, naquele momento, uma semana depois, né, o clímax das mobilizações de junho de 2013, 2 em cada 3 brasileiros, né, pelo menos a amostra, né, da Folha, revelavam ainda um apoio à realização da Copa do Mundo no Brasil. O registro seguinte do Datafolha é de fevereiro deste ano, fevereiro de 2014. Continua a tendência na curva, queda. Já agora o apoio situa-se em 52%, 79%, 65%, 52%, e a rejeição vai de 10 para 26 e chega em fevereiro deste ano a 38%. E, finalmente, o último registro da Folha é de abril deste ano, quando o apoio
baixa um pouco mais ainda para 48%, baixa 4 pontos em relação a 2 meses antes, e a rejeição sobe mais 3 pontos e chega a 41%. Então nós temos um cenário de um país cindido, dividido, 48% favoráveis, 41% contrários. Quando a gente olha esses dados agregados, a impressão que a gente pode ter é de que eles possam se distribuir de modo aleatório no conjunto da sociedade brasileira. Ou seja, como se nós pegássemos aqui nesse auditório, perguntássemos a mesma questão para todos os presentes, houvesse uma distribuição mais ou menos como essa. Como se essa distribuição 48-41 fosse mais ou menos linearmente, né, presente no conjunto do país. Na verdade, os dados não mostram isso, eles mostram um padrão muito claro, muito claro e muito consistente quando nós comparamos com outra, sobretudo, uma questão que eu vou trazer logo a seguir. Né? Quando os dados dessa folha são desagregados, por exemplo, o sexo não chega a uma ligeira posição favorável masculina, né? Entre o sexo feminino há uma paridade, 43-43, sexo masculino 54-38, mas eu não acho que aqui se possa dizer que claramente haja um padrão muito saliente, muito pronunciado. Há uma tendência também, sobretudo entre os favoráveis, de declínio, à medida em que avança a faixa etária. Por exemplo, 16 a 24 anos, 53% são favoráveis, vai caindo, né, conforme a faixa, 48, 49, 46, 44, há, portanto, alguma moderada associação com a idade. Quando se pega os contrários, não há nenhuma relação com a idade, a variação é muito pequena, né? 30, 40, 41, 43, 39, não há. Agora, há, em algumas outras dimensões, algumas outras variáveis sociais, há diferenças muito significativas quando a gente observa quem é a favor e quem é contra. Primeiro delas, escolaridade. Por exemplo, os favoráveis, eles correspondem a 52% no ensino fundamental, para 49% no ensino médio e 39% no superior. Os contrários praticamente são uma imagem invertida. 35% para aqueles que têm escolaridade fundamental, 41 média e 53 superior. Em outras palavras, né, entre indivíduos de escolaridade superior, prevalece a posição contrária. Mais nítida ainda é a correlação entre essas respostas e a informação relativa à renda familiar mensal. Entre indivíduos com até 2 salários mínimos, 55% são favoráveis ao voto mínimo, 33% contrários. Entre aqueles que têm 2 a 5 salários mínimos, há um empate, 45 a 45. E entre aqueles indivíduos de 5 a 10 salários mínimos, 40% são favoráveis, 52% contrários. Entre aqueles com mais de 10 salários mínimos, 39% são favoráveis, 55% contrários. Para salientar, escolaridade e renda são duas variáveis importantes para entendermos a probabilidade de uma ou outra dessas respostas. É interessante observar também nessa mesma pesquisa, quando é perguntado aos entrevistados se eles julgam que os benefícios são, ou prejuízos, né, conforme a posição, são maiores para si ou para o conjunto dos brasileiros de maneira geral. É muito significativo que entre aqueles com mais de 10 salários mínimos de renda, 69% são altruístas. Estão dizendo que, na verdade, a preocupação deles não é com eles, né? É com a sociedade, com os brasileiros de maneira geral. Né? Então, muito preocupados com os brasileiros, por isso eles acham que não deve ser realizada a Copa do Mundo. Também chama muita atenção a desagregação da informação quanto diz respeito à região de residência dos entrevistados. Os contrários são basicamente, são predominantemente residentes nas regiões Sudeste e Sul. No Sudeste, 48% são contrários, 42% favoráveis. No Sul, 53% contrários, 28% favoráveis.
essa tendência se inverte nas regiões Nordeste e Norte. No Nordeste, 63% são favoráveis à Copa do Mundo, contra 27%. 60% são no Norte, 60% são favoráveis contra 33%. Norte e Nordeste, o padrão permanece aqui de um ano atrás, 2 por 1 favorável. Não há grande diferença em relação à natureza do município ou a seu porte. Outras duas variáveis interessantes são quando os dados são correlacionados com o partido de preferência e com a avaliação da presidente Dilma Rousseff. Aqui é um problema, essa pesquisa poderia ter sido muito mais interessante se eles provavelmente tenham essa informação, mas vão disponibilizar, se eles comparassem as respostas com as intenções de voto. O problema da questão, né, da variável do partido de preferência é que no Brasil ela oscila, né, ela tem oscilado, digamos, o percentual de respondentes que manifestam uma simpatia, uma identificação partidária, tem oscilado no Brasil entre mais ou menos 30%, 33% e 50%. Agora, por exemplo, nós temos um ciclo de baixa, né, a identificação partidária no seu piso mais baixo, aí nessa casa, em torno desse patamar de 1 em cada 3 cidadãos, respondentes, né? Isso aí não é baixo, comparando internacionalmente, isso aí está no padrão das melhores democracias europeias hoje, não de 50 anos atrás, mas hoje. Né? Então, não tem nada que seja muito complicado do ponto de vista de que isso revele, né, em relação aos partidos. Mas é um percentual baixo, sobretudo quando desagrega, sobretudo porque esse dado, quando desagregado, metade daqueles que dizem que tem uma identificação partidária tem identificação a um partido, e a outra metade a todo o resto, que produz, né, uma fragmentação muito grande que nos dificulta muitas vezes usar esse dado. Mas só para a título, né, de observação. Como eu disse, seria muito melhor, ter uma base muito maior se a questão fosse, deve ter essa questão, mas fosse intenção de voto. Entre aqueles que respondem que têm uma preferência pelo PT, 58% são favoráveis à Copa do Mundo, 32% contrários. Entre os simpatizantes do PMDB, 61% são favoráveis, 34% contrários. Entre aqueles que declaram outro partido, menos um, que eu vou mencionar logo a seguir, 50% favoráveis, 44% contrários. Entre aqueles que não têm partido nenhum, que são, na realidade, dois em cada 3, né? 45% favoráveis, 42% contrários. A exceção nessa variável são aqueles eleitores que manifestam simpatia pelo PSDB. 41% são favoráveis à Copa do Mundo no Brasil, 53% são contrários. Finalmente, uma última questão é a correlação, a comparação dessa questão com a avaliação, né, da administração da presidente Dilma Rousseff. Entre aqueles que avaliam como ótimo ou bom, 64% são favoráveis, 26% contrários. Entre aqueles que avaliam como regular, 47% favoráveis, 41% contrários. E entre aqueles que avaliam como ruim ou péssimo, 28% são favoráveis, 62% contrários. Ou seja, há um padrão muito claro, ao contrário daquela expectativa que eu havia mencionado no início, né? Bom, 48, 41, nós vamos olhar, vai estar distribuído de forma mais ou menos aleatória. Não está. Não há nenhuma aleatoriedade nessa distribuição das posições em relação à Copa do Mundo. Tem um perfil muito claro. Né? Aqueles contrários à Copa do Mundo são basicamente indivíduos de alta escolaridade, renda média alta, residentes nas regiões, predominantemente nas regiões sul e sudeste, e que tem uma avaliação negativa do atual governo federal. Se ele for ainda um simpatizante do PSDB, isso aumenta, exponencia, né, a probabilidade de que ele tenha uma opinião contrária à realização da Copa do Mundo. Eu queria aqui pegar uma outra dimensão, que é a seguinte. Nós temos um evento que se realiza a cada 4 anos, de grande dimensão, no qual o Brasil tem uma posição de, por qualquer indicador que a gente tome, né, para analisá-lo, uma posição de referência ou de liderança no mundo.
Esse evento, realizado a cada 4 anos, não é a Copa do Mundo. Muitíssima coisa, não é importante que dela o Grêmio não participe. Esse evento chama-se eleições presidenciais. Aqui estou falando de eleições presidenciais exclusivamente, não estou considerando todas as eleições abaixo disso, legislativo, Senado. Por qualquer critério que nós tomemos, se nós compararmos o Brasil com qualquer democracia no mundo, a idade que ela tem, o IDH que ela tem, qualquer... Eu desafio alguém a trazer indicadores que mostrem, digamos, indicadores de qualidade democrática, alguma experiência cujas eleições presidenciais sejam, para resumir a conversa, sejam melhores que a do Brasil. Eu não estou falando de resultado. Pode ser melhor. Eu estou dizendo alguma coisa que nos últimos 20 anos produziu diferentes resultados. Fernando Henrique, a Dilma. Qual outra democracia no mundo que tem eleições no nível de operacionalização tecnológica que a brasileira tem? Qual outra democracia no mundo que tem eleições com praticamente zero de fraude no processo do voto? Hora de compra de voto, o voto. Né? A colocação, o cara vai lá, vota e isso aí é contado de forma. Qual outra democracia que tem um grau de polarização, vou falar sobre isso logo a seguir, como a brasileira tem, e que tem índices de violência política residuais, para não dizer inexistentes? Qual outra? E, finalmente, mais importante, qual outra tem os níveis de competitividade, para usar mais uma vez economicamente uma palavra, politização, que as eleições presidenciais brasileiras têm? Certamente não são as eleições europeias agora realizadas. Com certeza. Vejamos, nos últimos 20 anos, todos os cientistas políticos e conversários dirão o seguinte: uma das formas de nós avaliarmos a consistência de processos eleitorais, um dos elementos, é a sua estabilidade. As eleições de Estado, o padrão de estruturação do voto de Estado, por um período médio de tempo, eu sei que ali partidos funcionam, eu sei que ali o eleitor estrutura seu voto de modo relativamente racional, não é uma roleta, não é uma montanha russa, que o eleitor de uma eleição para outra oscila radicalmente. Bem, nos últimos 20 anos, as eleições presidenciais brasileiras têm apresentado 2 partidos importantes, relevantes, com feição fortemente programática. Fortemente programática. Né? Ou seja, a disputa entre esses 2 partidos tem um componente programático no sentido de uma opção liberal, certa opção keynesiana, gasto público. Mais do que isso, se nós olharmos as 3 últimas eleições no Brasil presidenciais, 2002, 2006, 2010, com cenários completamente diferentes, com personagens ocupando lugares diferentes. Por exemplo, tem a eleição de 2002, o desemprego estagnado, e tem a eleição de 2010, com o PIB variando 9% no trimestre. Né? Cenários diferentes. Posições diferentes. Tem 2002, o Lula